Bem, vamos lá, vou tentar explicar isso de uma maneira mais simples possível, tá? Lembrando sempre que esse assunto ele é hiper complicado, né? Ele precisaria de uma aula inteira para poder ser explicado, mas eu vou tentar aqui ser sucinto, né? E tentar resumir aí os tais transcendentais citados pela pergunta do nosso colega aí no Instagram do Bacon Podcast, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, para a filosofia tradicional, a realidade ela é constituída de vários entes, né? Então os entes existem, tá? Eu sou um ente, você é um ente, né? A árvore é um ente, o cachorro é um ente. Então os entes eles constituem aquilo que a gente chama de realidade, tá? Mas o que acontece? Existem várias maneiras de você tentar compreender um ente, né? Quando você olha para uma árvore, por exemplo, você pode olhar a árvore por vários ângulos de visão, né? No entanto, olha que interessante, quando a gente percebe a árvore na sua inteireza, a gente a identifica como árvore. Só que quando a gente tenta analisar aquilo que a gente compreendeu da árvore, a gente começa a perceber que existem diversas maneiras de explicar o que é a árvore, né? Por exemplo, na metafísica, né, a gente pode explicar o ente através da matéria e da forma, a gente pode explicar o ente através do movimento, da potência ao ato, né? A gente pode explicar o ente como uma substância em contraposição aos seus acidentes, né? Mas também nós podemos observar certas características que são os transcendentais, né? O que são os transcendentais? Vou tentar aqui explicar de uma forma muito simples, tá? Os transcendentais são rastros que Deus deixa nos entes, né? Porque se Deus criou todas as coisas, né? Obviamente as coisas participam de Deus de algum modo, né? Deus se doou na criação de algum modo, né? Então nós temos certos aspectos divinos nas coisas, né? Aliás, é graças à existência dos entes, né, que a gente consegue, né, vislumbrar a existência de Deus, né? Isso pela via filosófica da realidade, né? A filosofia é a disciplina que visa estudar a realidade ao nosso redor e com isso buscar a verdade. Se a verdade é Deus, obviamente, esse rastro de verdade nas coisas nos leva até Deus. Então os transcendentais são esse rastro de Deus nas coisas, certo? Então, se você observar cada ente como uma criação divina, como uma criatura, você vai perceber, né, todos esses transcendentais nas criaturas. Por quê? Porque esses transcendentais, de fato, aliás, são chamados assim, eles transcendem o ente. De alguma forma, eles são características do próprio Deus, certo? E a gente poderia fazer qualquer recorte aqui dos transcendentais. Vamos fazer aqui um recorte como você supôs, né? Através de 5 transcendentais. Mas poderiam ser 6, poderiam ser 4, poderiam ser 3 e etc, né? Quais são os 5 transcendentais, né? O primeiro transcendental é justamente quando a gente percebe que um ente existe, né? É a existência do próprio ente, né? O ente existe, né? O ente é alguma coisa, certo? Lembrando aqui que coisa não é no sentido aí do senso comum, né? A gente geralmente usa a palavra coisa no senso comum para tratar aquilo que a gente não sabe. Aqui é mais ou menos o contrário. Quando a gente chama alguma coisa em filosofia de coisa, na verdade a gente está dizendo que além disso existir, ali também possui uma essência, né? Ele é alguma coisa, né? Então há uma determinação ali já sabida, que se um ente é alguma coisa, portanto, ali possui uma essência. Então nós temos aí um primeiro transcendental, que é o transcendental que nós estamos chamando de coisa, tá? O segundo transcendental é o uno, né? Cada coisa existe em si mesma. Cada coisa é a união de suas partes, né? A gente não olha, sei lá, para um leão e enxerga a sua pata. A gente enxerga o leão por inteiro, né? O leão, ele constitui todas as coisas. Ele não é um mero aglomerado de partes, percebe? Ele é uma inteireza. Ele integra todas as partes naquilo que faz dele um leão, né? Então, o leão, de certa forma, é uno também. É uno, né? E os outros 3 transcendentais, eles estão relacionados à percepção que o homem tem das coisas. Não que o homem coloque essas características da sua imaginação nas coisas, muito pelo contrário. Quando o homem adequa a sua percepção às coisas, ele observa certos transcendentais que são os outros 3,
que nós chamamos de beleza, verdade e bem, né? O que é o bem? O bem é aquele transcendental percebido pela vontade humana, né? O homem observa um ente e observa que há um bem ali. O ente é bom, ele visa cumprir um bem. A nossa vontade percebe isso, né? Então, quando um ente se relaciona com a nossa vontade, o transcendental bem fica muito claro para nós, né? Ele salta por detrás do ente, como algo que transcende o próprio ente. Percebe? Olha que interessante. O segundo desses três transcendentais que se relacionam, né, com a percepção humana, né, nós temos a verdade, né? A verdade. Então, quando o ente se relaciona com o intelecto do homem, nós percebemos a verdade do ente, esse outro transcendental, né? O Santo Tomás de Aquino, inclusive, ele define a verdade de um modo sublime. Ele diz que a verdade é a adequação do intelecto à coisa, a adequação do intelecto ao ente. Então, quando há essa adequação, a verdade salta por detrás do ente, como um transcendental, como algo que o sustenta, inclusive, né? Que está ali presente e que a gente percebe com o nosso intelecto. E quando o ente se relaciona com a nossa vontade e com o nosso intelecto ao mesmo tempo, nós percebemos a beleza, o belo, né? Ou seja, aquilo que nos salta aos olhos como uma harmonia perfeita do ente com os outros entes e das partes que constituem aquele ente específico, né? Então, quando a gente observa um pôr do sol e a gente percebe a beleza do pôr do sol, a gente percebe com o nosso ato de vontade e intelecto juntos. Aquela beleza salta por detrás do pôr do sol. E a beleza, ela não está em uma parte, ela está naquele conjunto de coisas, integrando tudo numa coisa só e saltando para nós através da beleza. E agora veja que interessante. Todas essas características são transcendentais porque são também maneiras de vislumbrarmos Deus, né? Deus possui uma essência divina, certo? Deus é uno, é um só, certo? Deus é bom, Deus é verdadeiro, é a própria verdade, e Deus é a própria beleza, a beleza por excelência. Então, enquanto todos os entes participam de Deus a partir desses transcendentais, Deus, ele é a suma verdade, o sumo bem, a suma beleza, o uno por excelência, né? E aquele que possui uma essência divina, aquele que existe de fato, enquanto nós, enquanto as criaturas, existem, né, por tabela. Podemos dizer assim, existem por participação, assim como os outros transcendentais. Eles existem dentro dos entes, mas como participação daquele Deus, ou seja, do próprio Deus, que é a excelência de todos os transcendentais juntos. Ok? Eu não sei se ficou claro, acho que ficou muito longo, tá? E espero que seja de grande valia aí para quem perguntou. Tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, até mais.